Sabe quando a gente tenta mudar um hábito e falha? Pois é. A culpa, na verdade, pode não ser da gente. A culpa pode ser do design do nosso cérebro. E é sobre isso que vamos conversar aqui. Por que força de vontade sozinha não adianta nada e o que a arquitetura do cérebro nos ensina sobre uma mudança de verdade. Olha, vamos ser sinceros. Quase todo mundo sabe o que precisa fazer para melhorar, não é? Dormir mais, se exercitar, estudar. A informação está aí para todo lado. O problema não é falta de saber. Então, por que é tão difícil colocar em prática? A resposta, gente, está na programação do nosso cérebro. E aqui está o pulo do gato. A questão não é o que a gente sabe, mas como o nosso cérebro está configurado. Pensa assim, ele foi projetado para manter quem a gente acredita que é, e não necessariamente quem a gente quer se tornar. E essa ideia, ela é a base de tudo que a gente vai desvendar agora. Beleza. Então, para começar, vamos derrubar logo de cara o maior mito de todos. Aquela ideia de que para mudar é só ter mais motivação. A gente cresce ouvindo isso, né? É só querer mais. Falta força de vontade. Mas olha só, a motivação, ela é tipo uma onda no mar. Tem hora que está lá em cima, forte, mas depois ela quebra, ela vai embora. É uma emoção. E o nosso cérebro simplesmente não foi feito para basear uma mudança de vida, uma coisa de longo prazo, em algo tão instável. Então, a gente tem esses dois modelos lado a lado. De um tem o modelo da força de vontade que diz que mudar é uma guerra e que, se a gente perde, é porque somos fracos, uma falha de caráter. Mas do outro lado tem a realidade do cérebro. Ela diz o seguinte: mudança não é uma batalha, é uma obra. É sobre reorganizar fisicamente as conexões lá dentro da nossa cabeça. Ou seja, quando a mudança não acontece, não é a pessoa que falhou, foi o método. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. Não adianta só ficar no discurso, só no pensamento. O cérebro não muda com palestra. Ele precisa de ação, sabe? De repetição, de uma reorganização interna de verdade para a coisa engrenar e se tornar permanente. Ok. Então, se mudar é como uma construção. Como é que a gente começa a obra? Bom, a neurociência tem a resposta. E ela vem num conceito super poderoso: a neuroplasticidade. E isso é simplesmente incrível, né? Quer dizer que o nosso cérebro não é uma peça de concreto fixa, não. Ele é tipo uma massinha de modelar. Ele é plástico, ele pode mudar a vida inteira, criando conexões novas, fortalecendo outras. Só que tem um porém, e é um porém bem importante. O cérebro não tem um modo melhorar automático. Ele é neutro. Ele simplesmente muda na direção daquilo que é mais usado, mais ativado. Ele fortalece as estradinhas neurais que a gente mais percorre, aquelas que têm uma emoção forte ligada, e para onde a nossa atenção vai com mais frequência. E aqui está o ponto. Não importa se esses caminhos são bons ou ruins. Usou, ele fortalece. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que aqueles hábitos ruins, sabe, a procrastinação, a autossabotagem, eles não são uma falha moral, de jeito nenhum. Eles são, na verdade, o resultado supernatural de uma neuroplasticidade que ficou, digamos, sem um GPS. O cérebro só fez o trabalho dele, fortaleceu aquilo que foi repetido, sem julgamento. Tá, mas com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, como é que o cérebro decide no que focar? Bom, ele tem tipo um porteiro, um filtro. O nome técnico é sistema reticular ativador. É ele que decide o que entra na nossa consciência e o que fica de fora. Na prática, é ele quem monta a nossa percepção da realidade. É exatamente o que essa citação do carro diz. Acontece com todo mundo, né? Uma pessoa compra um carro de uma cor específica e, de repente, a cidade parece estar cheia daquele carro. Eles sempre estiveram ali. O que mudou não foi o mundo, foi o filtro. A nossa atenção, gente, ela literalmente constrói o mundo que a gente enxerga. Ok, já entendemos que a atenção é o filtro, mas quem é que programa esse filtro? O que dá a direção para ele? Agora a gente vai para o ponto mais fundo de todos. A resposta é a nossa identidade. E aqui vem uma verdade que pode ser meio difícil de engolir. O nosso cérebro não luta pelas nossas metas. Ele luta para proteger a nossa identidade. Pensa bem, a gente pode botar a meta vou para a academia todo dia. Mas se a identidade que está gravada lá dentro é eu sou uma pessoa sedentária, adivinha só? O cérebro vai ver a academia como um vírus no sistema, uma ameaça, e vai fazer de tudo para se defender. Então, aquela procrastinação, aquele medo, aquela ansiedade que aparece do nada, muitas vezes não é preguiça, são as defesas do cérebro sendo ativadas. Ele está nos protegendo de fazer algo que vai contra quem ele acha que somos. O objetivo principal do cérebro é manter o sistema coerente. Então, a grande sacada é essa. Aquela briga interna que a gente sente não é o cérebro lutando contra a gente. É o cérebro lutando pela gente. Ou melhor, pela coerência da identidade que ele já conhece. Para ele, o conhecido é seguro. Certo?
Se o cérebro funciona desse jeito, como é que a gente faz para trabalhar a favor dele e não ficar dando murro em ponta de faca? É exatamente aqui que entra a ideia do autodesign humano. O que é autodesign? É basicamente a gente deixar de ser passageiro e virar o arquiteto da nossa própria mente. Ao invés de deixar a neuroplasticidade ir reforçando qualquer caminho que aparece, a gente pega o volante e projeta de forma consciente quem a gente quer ser. E como se faz isso? A teoria se baseia em 3 pilares bem simples que conversam direitinho com o que a neurociência diz. Primeiro pilar, identidade. Definir com clareza quem se quer ser. Segundo, atenção. Direcionar o nosso filtro para enxergar o mundo através dessa nova identidade. E terceiro, repetição consciente, que é, basicamente, reforçar essa nova construção todo santo dia. E o mais legal é que, quando esses 3 pilares estão alinhados, identidade, atenção e repetição, o sistema todo do cérebro se realinha junto. Aí, a mudança para de ser aquela guerra de força de vontade e vira simplesmente a consequência natural da nova arquitetura que a gente está construindo. Bom, e com isso a gente chega na parte final. Entender tudo isso coloca nas nossas mãos um poder e uma responsabilidade enormes. É claro que o passado molda quem cada pessoa é hoje, mas ele não precisa ser uma sentença de quem ela será amanhã. A grande virada de chave é justamente essa: entender como mudança funciona por dentro. Isso permite que qualquer um deixe de ser só o resultado das coisas que viveu e passe a ser o autor, o arquiteto da própria mente. E para fechar, a ideia central, o resumo de tudo isso. A mudança de verdade não é sobre força de vontade. É sobre arquitetura neural. É construção. Então a pergunta que fica é: qual arquitetura cada um de nós vai começar a construir a partir de agora?